O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós falamos um pouco sobre tudo, coisas muito boas, coisas não tão boas, coisas que passam pela seleção brasileira de futebol, coisas que passam pelo Trump, coisas que passam pelo Putin, coisas que passam por temas que de alguma forma interferem na sua vida. Nós continuamos com o embaixador Rubens Barbosa e pouco antes de começar o programa nós estávamos conversando e ele está dizendo que o Brasil não é uma ilha isolada. Mas o brasileiro vê o Brasil como uma ilha isolada. E desde a descoberta do Brasil, a percepção que se teve do Brasil é que ele era uma ilha isolada. O que não é verdade. Na época colonial, o Brasil tinha um intenso comércio com a Argentina, com o Peru, com os países africanos, e isto nos colocava de alguma forma com uma projeção importante no hemisfério sul. Essa projeção está se deteriorando, não é, Rubens? É por aí que a gente vai, e aí é a sua área específica. A diplomacia brasileira, que durante décadas foi uma diplomacia de escola, uma diplomacia diferenciada, inclusive muito maior do que a importância do país no cenário internacional, começou a diminuir, começou a minguar. Qual a razão disso e qual a consequência para o futuro próximo? Olha, a política externa, quando você examina a história, os 200 anos de uma política externa de um país independente, de 1822 até agora, você fica surpreso em constatar que eu acho que não teve nenhum outro país do mundo em que a política externa teve um papel tão grande nas principais definições do país. Quer dizer, não só na parte territorial, com o Barão do Rio Branco, na unificação do território, desse grande território, a diplomacia teve uma influência muito grande. Enfim, em todas as crises que a gente teve aqui na região, fora da região, a diplomacia sempre teve um papel muito grande. Inclusive, num trabalho que eu fiz, eu tirei algumas conclusões. Uma das conclusões, examinando esses 200 anos da política externa, é que no Brasil a política externa sempre, numa expressão em inglês, punch above its weight. A política externa sempre atuou acima da sua capacidade. Quer dizer, quando a gente pensa que em 1922 o Brasil quis ser membro do Conselho Permanente da Liga das Nações, o que era o Brasil em 1922? Um país com 80% de analfabetos. A política externa brigou, e como o Brasil não entrou, o Brasil saiu da Liga das Nações. E agora vem o discurso, já de muito tempo, do PT, de entrada no Conselho de Segurança. Não depende do Brasil, isso depende das potências que criaram, E agora, na minha visão, não é nem mais importante, porque a ONU está em crise, acabou, então não tem nem mais a importância aí. E essas potências não vão abrir mão do seu direito de veto. Então você está tendo hoje, também na área política, isso que a gente constatou, em outras áreas, na área comercial, na área econômica e tal. Você tem hoje, na relação entre os países, a questão do poder da força. E no caso da América do Sul, do hemisfério ocidental, nós temos uma questão que não está nem pensada e muito menos resolvida do ponto de vista do Brasil. Por quê? Porque em 2025 os Estados Unidos baixaram a Lei de Segurança Nacional. Eu me dei o trabalho de ler o detalhe dessa Lei de Segurança Nacional. Ela, pela primeira vez na história americana, da política externa americana, depois que ela se tornou grande potência, o item principal foco de atuação da política externa americana é o hemisfério ocidental. O hemisfério ocidental é a América Latina, mais o Canadá. É a América Latina. Então nós estamos vendo de 2025 até agora uma crescente influência americana aqui na região. A gente não se dá conta disso porque são coisas isoladas. Raptaram o presidente da Venezuela e aí todo mundo examina aquilo. Tiraram a empresa chinesa lá do Panamá. Houve interferência nas eleições. A ideologia prevalece na Casa Branca. Isso tudo é parte de uma filosofia.
Não é uma coisa gratuita e nem vai desaparecer imediatamente. E o problema é que nessa área de influência definida com todas as palavras, né, que os Estados Unidos tensionam e já estão exercendo, entra uma série de coisas que afeta diretamente o interesse brasileiro. Como é que o Brasil vai reagir a essa influência americana? Você sabe que o Brasil não aceitou até aqui nenhuma das propostas americanas para criar um grupo de trabalho para minérios estratégicos, para fazer o escudo das Américas na questão do crime organizado e classificação em terroristas, né, das organizações. O Brasil questiona tudo o que os Estados Unidos estão fazendo. Houve um levantamento feito aí, nos 3 anos de governo, mais de 90 vezes o presidente da República atacou o presidente Trump. Então, nós estamos sem uma política, sem uma visão desse problema. Eu acho que, você mencionou no começo, eu acho que a política externa brasileira hoje, nesse mundo em transformação, tem 2 grandes desafios. Primeiro é a questão da relação com os Estados Unidos. Porque, como disse o ministro Mauro Vieira, o Brasil não vai se curvar. Ele disse isso. O Brasil não vai se curvar. E segundo, é a relação com os países aqui da região. Apesar das diferenças ideológicas, nós não podemos fazer como estamos fazendo com a Argentina. Quer dizer, o Brasil tem interesses acima da ideologia e do partidarismo. Quer dizer, a gente está perdendo oportunidades na área econômica comercial, porque a gente esquece que essa região tem 400 milhões de habitantes, a população. E tem muita área que não está explorada. Se o Brasil não pode participar das cadeias globais de valor, por que a gente não discute, empresários e governo, cadeias regionais de valor? Industriais. Você pega empresas argentinas, brasileiras, né, e faz uma cadeia para exportação para a região. Se tiver competitividade, para exportar da região de onde tiver, do Brasil, da Argentina, de onde for. Aliás, o Mercosul foi criado para isso e com todos os seus problemas e defeitos funciona. Não, pois é, o Mercosul, eu ia me referir a isso, quer dizer, o Mercosul hoje está sem um horizonte. O que foi muito bom, e os países até aqui concordaram, foi que pelo menos resolveram avançar nas negociações comerciais. Uhum. Você sabe que eu gosto de brincar, né? O Brasil, com tudo, desde a Império, desde 1500, né? Grande exportador de açúcar, de café, de tudo, cana e tal. O Brasil começou agora, 500 anos depois, a mudar, porque o Brasil não vendia, o Brasil era comprado. As pessoas vinham aqui ao Brasil comprar, até recentemente. Agora, com essa mudança toda, o Brasil tem que diversificar suas fontes. E tem que vender. E os empresários têm que sair correndo atrás de o que é uma mudança importante. Claro. Né? Filosófica, né? Você não fica na fazenda lá, no computador, ver qual é o preço, aí o cara telefona, você vende. Você tem que partir para negociar, para buscar mercado. Então, a primeira coisa é você ter uma política, porque a gente não tem uma política em relação à América do Sul. Eu acho que isso aí, não estou nem falando da América Central, estou falando da América do Sul. A América do Sul, para nós, na minha visão, é a maneira como a gente vai não se curvar aos Estados Unidos. Agora, a segunda coisa é a negociação com os Estados Unidos. Quer dizer, você não vai poder dizer para os Estados Unidos, olha, você quer minério? Eu não te dou minério. Você quer isso? Não te dou isso. Aí eles podem, como o presidente Lula disse, aí um ou outro pode passar na cabeça de querer invadir o país, entendeu? Se a gente sem defesa, sem nada. Então nós temos que ter uma política. Eu acho que uma das primeiras prioridades do novo governo é definir uma política de negociação com os Estados Unidos, que passa por várias etapas. A primeira etapa é a comercial. A gente tentar negociar com eles, porque, ao contrário do que se diz por aí, não houve nenhuma negociação até aqui entre o Brasil e os Estados Unidos. O que houve foi uma investigação. Investigação é investigação, não é negociação. Então, o Brasil deu todas as explicações possíveis e imaginárias, todas corretas e tal, que foram jogadas no lixo. Porque a ideia não era negociar, era impor aquela tarifa e ponto final. Alguns países europeus nem mandaram representantes porque sabiam que ia acontecer isso. Então, a primeira tarefa nossa na política externa é negociar com os Estados Unidos. Agora, a gente não pode chegar na mesa e ouvir deles e dizer, não, isso aí como aconteceu, né?
Não, nós queremos a abertura total do mercado químico, do mercado não sei o quê, para as empresas americanas. Ah, não, isso é inegociável. A gente sabe, né? Durante muitos anos a gente negociou. Quer dizer, você começa com uma posição maximalista. Você sabe que o cara não vai te dar aquilo. Agora, você que está do outro lado da mesa, tem que saber o que você vai oferecer para ele. Você não pode dizer, não, isso aí eu não aceito porque é inegociável. Não, você está bem, você quer isso, mas eu quero isso. Ah, mas isso aí, então como é o meio termo disso aí? A negociação é você conceder e receber. Não é dizer não posso porque é soberania nacional. Então, negociar comercialmente e depois pegar essa lista. Você sabe que na lista de requisitos da área de influência americana em relação à América Latina, tem muitos aí, vou ligar só um. Tem um que diz o seguinte: os Estados Unidos estão conversando com os países da região para que só empresas americanas atuem na área da infraestrutura de comunicação e digital, de energia e digital. Agora, aqui no Brasil, só aqui em São Paulo, toda a linha de transmissão é chinesa. Os americanos vão mandar gente aqui vão subsidiar? Não vão. Os Estados Unidos, a política, uma das razões da política, do tarifácio e tudo isso que a gente está vendo nos Estados Unidos, é declaradamente fortalecimento da economia americana, atrair investimento para os Estados Unidos, fortalecer a empresa americana e impedir a exportação de produtos para os Estados Unidos. Essa é declaradamente a política americana. Então, eles não vão mandar nenhuma empresa americana para substituir, e nem pode, porque é uma concessão e tal, teria que mudar na lei, Você tem coisas ali que se chocam diretamente com o interesse nacional. Como é que a gente vai responder a isso? Então, são duas coisas. Outro dia, o ministro Celso Laffer até publicou um artigo no Estado, muito interessante também, em que ele diz que, do ponto de vista dele, o principal objetivo da política externa brasileira é a questão do direito internacional, a defesa do direito internacional. Claro que é importante, do ponto de vista macro. Agora, do ponto de vista específico do Brasil, quer dizer, o direito internacional, como a ONU, foi rasgado na Carta das Nações Unidas. Isso não vale mais nada. Então, você atribuir hoje, realisticamente, o que você acha que deve ser uma política externa ajustado a seu tempo, claro, você tem que defender o multilateralismo, como a gente está fazendo, mas isso é uma posição retórica. Quer mandar lá para a OMC as coisas, né, contra o tarifácio americano, tudo bem. Agora, concretamente, isso aí é retórica, é posição de princípio. Tá? Concretamente, qual é o interesse brasileiro? É ter uma posição na América do Sul e ter uma posição negocial com os Estados Unidos para manter a nossa independência e a nossa autonomia. É o único país que pode fazer isso aqui na região. Porque o Canadá, você viu o que aconteceu. O Canadá botou lá, botaram tarifa em cima dele, querem incorporar o 51º estado, não sei o quê. Então, as coisas que o Brasil tem, que interessam os americanos, são muito importantes para eles também. Então, eles não vão invadir aqui, não vão atacar o Brasil, mas a gente tem que chegar a um meio termo dentro dessa nova visão do mundo deles em relação a áreas de influência e a prioridade que eles têm como América Latina, como área de influência dele. Mas, Rubens, a China negocia com os Estados Unidos o dia inteiro. Você vai a Pequim, tem outdoors de empresas americanas Pequim inteiro. Tem estudante chinês nas universidades americanas mais do que americano mesmo. Aliás, tem um estudo que diz que as universidades americanas estão condenadas a desaparecer porque com a inteligência artificial o que vai ser importante é o encanador e o desentupidor de calha. Quer dizer, o fato é que você colocou um ponto importantíssimo. Nós não negociamos e não negociamos por politicagem barata, por falta de conhecimento do que é a política internacional e por uma ideologia completamente ultrapassada. Quer dizer, os nossos líderes têm uma ideologia de esquerda dos anos 50 na América do Sul, quando Fidel Castro fez a Revolução de Cuba.
E Che Guevara se tornou um grande ídolo internacional, mais por mídia do que por efetividade. Mas o fato concreto é que é isso. Nós temos que recuperar essa diplomacia brasileira que sabia negociar com os americanos. E negociou com os americanos desde a independência. Os americanos foram o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente. Por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não, porque interessava para eles reconhecerem o Brasil e ter uma posição forte na América do Sul para, inclusive, enfrentar o Império Britânico, que na época era o que os Estados Unidos são hoje. Agora, imaginar que os americanos vão dar marcha ré? Não vão. Não vão. Essa política do Trump vai continuar sem o Trump, porque isso aí é do interesse nacional americano. Sim. Isso é do interesse deles, fortalecer a economia. Tudo que ele está falando, ele fala de uma maneira, na minha visão, equivocada, grosseira, simplória, mas é o que eles pensam. E aí, como é que você vai mudar isso? 50% da população americana quer isso. Mais de 50%. O próprio Partido Democrata, o Biden, quando assumiu a presidência, não mudou praticamente nada do que o Trump tinha feito. Ao contrário, ele reforçou algumas medidas que o Trump fazia, que todo mundo dizia, não vamos imaginar que o Partido Democrata tomando o poder nos Estados Unidos, ganhando a eleição nos Estados Unidos, vai mudar profundamente o que está acontecendo. Não vai. E essa questão da divisão americana, sobretudo quando tocante à guerra, né, do Irã, é um outro fator importante. Quer dizer, na minha visão, a guerra do Irã está trazendo mais consequências negativas para os países do que o tarifaço. Porque o tarifaço, os países se ajustaram. Na guerra do Irã, não. Porque o preço do petróleo oscila, né, ou para cima, para baixo. Os fertilizantes, a energia, o biodiesel, tudo isso está subindo. Se você tiver uma escalada da guerra, você vai ter uma crise global. O Banco Mundial, o Fundo Monetário, já estão apontando uma desaceleração da economia mundial. Pequena ainda, mas desaceleração. Então você vai ter o Brasil, além de todos os problemas internos que a gente tem que ajustar, nessa área externa, além dessa questão dos Estados Unidos, você tem que pensar também nos impactos que uma guerra prolongada poderia acarretar sobre certos setores, inclusive o agrícola, por causa dos fertilizantes. Qual é a política de fertilizantes? Tem uma política nacional de fertilizantes que eu conversei lá no Ministério em Brasília. Não tem uma política nacional de fertilizantes. Falei, mas qual é o objetivo? Reduzir em 50% até 2050 a dependência dos fertilizantes. Quer dizer, reduzir em 50% em 30 anos, quer dizer, é uma ambição muito pequena, né? Quer dizer, eu acho que nós temos que ter uma revisão, né, das principais prioridades, uma política de investimento. Como é que você pode atrair investimento para o Brasil com estabilidade política, estabilidade econômica e segurança jurídica? E agora com essas crises políticas e diplomáticas todas, com a Argentina, com os Estados Unidos, com o Paraguai, quer dizer, você está num momento muito delicado da política externa brasileira também. E aí houve, no passado recente, tanto a direita como a esquerda, uma deterioração dos quadros do Itamaraty. Tem como resgatar isso e colocar a diplomacia brasileira no nível que ela tinha 20 anos atrás? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que os quadros não mudaram, estão de alta qualidade. O que ocorre foi que nesses últimos 20 anos, com sinais trocados, a ideologia que prevaleceu. Você teve o Bolsonaro com a ideologia da direita e os outros governos, com exceção de 2 anos do Temer, você teve uma influência ideológica muito grande na política externa. Então, os quadros, os melhores quadros, estão lá. Agora, eles não põem a cabeça para fora, porque se eles falarem qualquer coisa, sabe que a ideologia corta. Então, eu acho que esse esvaziamento do Itamaraty, do ponto de vista administrativo brasileiro, é um dos grandes problemas que o futuro governo vai ter que enfrentar. Porque o Itamaraty está perdendo espaço, não só por omissão, né, da ausência de liderança, a influência ideológica e tal, mas porque as outras áreas cresceram também. Quer dizer, há 30, 40 anos atrás, quem que falava inglês em negociação? Eram os diplomatas. Sim.
Hoje você tem o planejamento, você tem o Banco Central, você tem o Ministério da Fazenda, com gente muito competente que está ocupando o espaço. O secretário internacional desses órgãos todos era do Itamaraty. Agora não é mais. Esse é um espaço que o Itamaraty perdeu. Devia tentar recuperar. Você tem uma série de áreas que foram criadas. Então você tem Ministério da Mulher, Ministério da Diversidade Racial. Isso tudo, as pessoas vão para o exterior sem nenhuma coordenação com o Itamaraty, começa a falar coisa lá fora que não tem nada a ver com a política externa, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que uma das principais prioridades dentro da administração pública no novo governo é reforçar a posição do Itamaraty, porque na Constituição brasileira, o principal assessor do presidente da República na área externa é o Itamaraty. Não é o Ministério da Fazenda, não é o Boulos, entendeu? Que é o assessor do presidente, é o Itamaraty, entendeu? Então eu acho que isso vai ter que ser revisto, porque, como eu disse, olhando numa perspectiva histórica, a influência da política externa no governo brasileiro, desde 200 anos, foi muito grande. E nesse mundo em transformação, o Itamaraty tem que ser antena para captar essas mudanças tecnológicas, abrir portas no exterior para empresas negociar com essas tecnologias novas. Então, essa questão da tecnologia ele tem que ser um dos grandes pontos de apoio do futuro governo, e o Itamaraty tem que ser um ponto importante de apoio. Rubens, nós estamos chegando ao final de mais um No Ritmo da Vida. Nós não podemos dizer que fizemos um programa otimista, mas a longo prazo você é otimista em relação ao Brasil ou não? Olha, eu sou realista, entendeu? Pragmático. Se a gente fizer essas reformas, eu acho que o Brasil declancha rapidamente, entendeu? O problema é a incerteza de você ter ou não essas reformas. Sem as reformas, eu acho que o máximo que a gente pode esperar nos próximos 4 anos é a estagnação. Pior do que a estagnação, a volta de um processo inflacionário decorrente da altíssima taxa de endividamento do governo federal e da impossibilidade de aumentar cobranças de impostos, porque o país não aguenta mais. Eu agradeço muito a sua participação em nos acompanhar no Ritmo da Vida. Agradeço especialmente ao embaixador Rubens Barbosa, que mais uma vez deu 2 aulas de realidade serena do que é o Brasil e do que nós podemos esperar nos próximos tempos, e até o próximo Ritmo da Vida. Rubens, suas considerações finais. Olha, eu acho que a gente tem que focar agora no começo do governo. Já não estou olhando mais para a eleição. Temos que focar o que fazer depois da eleição. Há toda uma agenda aí que a gente sabe que é fundamental. Eu acho que o setor privado e a sociedade civil têm que influir para a gente conseguir defender o interesse brasileiro. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado a vocês e até a próxima semana no próximo No Ritmo da Vida.